É esta a igreja de Nossa Senhora da Lapa, benzida há 250 anos, em 1772. Então, ainda como uma capela. A construção tinha tido início 2 anos antes, em 1770. E é aqui, como vos dizia, que nós encontramos essa mais famosa imagem de São Pedro da Póvoa, concebida em 1878. E não poderia estar, de facto, noutro local, São Pedro, o padroeiro, defensor dos pescadores, nesta igreja que sempre foi uma referência para a comunidade pescatória. Não é por acaso que nas traseiras da Capela Mor, adoçado ao templo, integrando a própria igreja, encontramos um farol, hoje desativado, mas que durante muito tempo era uma referência não só espiritual, mas um guia, mesmo em momentos de aflição para os pescadores que demandavam aqui a praia da Póvoa e que por isso se apegavam espiritualmente e também do ponto de vista da orientação à capela de Nossa Senhora da Lapa. Na origem, a capela é impulsionada pela confraria de Nossa Senhora da Lapa, que por sua vez, de alguma forma, tinha sido impulsionada por um grupo de missionários espanhóis que aqui tinham exortado os pescadores a erguer um santuário a Nossa Senhora da Lapa. Certo é que apenas 21 anos depois da constituição da confraria, ela vai ter uma importante proteção real. Dona Maria I torna-se protetora da confraria e já no final do século XIX é o próprio rei Dom Luís I que vai passar a confraria a Real Irmandade. Real Irmandade, Nossa Senhora da Assunção. Mas estamos aqui por causa do São Pedro. Esta imagem, objeto de grande devoção por parte dos pescadores e que, nas festas, acaba por ser protagonista de um dos momentos altos, uma procissão, na qual São Pedro não nos aparece assim, vestido como o apóstolo, mas sim como pescador, sendo transportado por um andor em forma de um barco. Nos inícios do século XVIII, a velha matriz da Póvoa, estava num lugar um pouco excêntrico, tendo em conta o crescimento que a povoação vinha registrando, também do ponto de vista populacional, e por isso era também um templo incapaz de abrigar toda a população. E por isso, em 1736, o Senado poveiro pede ao rei condições para erguer um novo templo. Tal vai ser concedido, nomeadamente, através de uma série de incentivos fiscais. A igreja começará a ser construída ainda nessa primeira metade do século XVIII, embora a sua inauguração ocorra apenas já em 1757. Contemplando a fachada, percebemos bem dessa época, através deste belíssimo barroco. Na fachada, que ostenta também as armas reais, demonstrando, afinal, esse importante envolvimento do rei na concretização do templo. Não podemos também deixar de chamar a atenção para a porta, uma obra contemporânea, da autoria de Rui Anaori, e que aqui foram colocadas para assinalar os 250 anos da matriz. A exuberância artística do barroco é também muito evidente no interior desta imponente e bela igreja, nomeadamente quando contemplamos a talha dourada do seu altar-mor. Mas não é só o altar-mor que prende a nossa atenção, também os altares belíssimos laterais. E, quando entramos na igreja, os 2 primeiros são consagrados a 2 dos mais destacados santos populares. Santo António de Lisboa, com o Menino Jesus ao colo. E, claro, São João Batista, que, como já referimos, tinha também grande tradição
nos seus festejos nos finais do século XIX. Mas a estes dois santos populares junta-se também, para a altura das festas, São Pedro. A imagem vem da igreja de Nossa Senhora da Lapa e daqui parte numa concorrida procissão. Uma procissão que a levará através dos principais lugares e espaços da cidade, saindo aqui da Matriz, do bairro da Matriz, passando pelo bairro Norte, mais balneário, e descendo depois para o bairro Sul, o bairro Pescatório, onde regressa a casa. Sim, houve um ano em que a imagem partiu e regressou aqui à Matriz, mas isso não foi bem visto pela população, que entendia que a imagem de São Pedro deveria regressar à sua casa, à igreja de Nossa Senhora da Lapa. Mas, apesar de muito arraigada, esta tradição, afinal, remonta apenas a 1963. De facto, apesar de muito popular, muito concorrida pela comunidade pescatória e por muitos forasteiros que vêm de propósito à Póvoa para participar das festas e dessa procissão, esta só nasceu em 1963. Aliás, as próprias festas, de um ponto de vista oficial, só nasceram também em 1962. É claro, como vimos, esta tradição na Póvoa de festejar os santos populares, num primeiro momento São João e depois São Pedro, vem já desde os finais do século XIX. Mas é com efeito em 1962 que o Presidente da Câmara Municipal, de resto, num processo que já vinha desde 1953, vai agora assumir as festas de São Pedro como as festas do Concelho. Definitivamente encontrar um conjunto de iniciativas, uma programação que passará a repetir-se todos os anos, até aos dias de hoje, criando por isso uma tradição. Mas não pensemos que isto é algo verdadeiramente excepcional, porque de facto é algo que vinha acontecendo um pouco por todo o país, porque festas com uma raiz popular, sem uma programação, que de uma forma espontânea desce, invade as ruas. Bom, temos o caso do São João do Porto, mas, por exemplo, o Santo António de Lisboa resulta também de uma vontade e de uma programação, de um projeto de um dos grandes ideólogos do Estado Novo, António Ferro, que aproveitando aquilo que era uma tradição de um cortejo aos fontanários e vocação a Santo António, é ele que vai dar origem às famosas marchas de Santo António de Lisboa, nascidas em 1932. Por isso, quando 30 anos depois, da mesma forma aqui na Póvoa, se cria esta programação fixa, afinal não está assim tão distante do que também tinha acontecido apenas 30 anos antes na capital. E um conjunto de iniciativas que não deixam, obviamente, de se alicerçar em algumas das tradições antigas da povoação, como vimos, por exemplo, a questão das cascatas, que vai dar agora origem ao erguer dos tronos a São Pedro. Ou, claro, a questão da procissão e também das rusgas. Mas se é verdade que esta oficialização das festas a partir de 1962, com uma programação relativamente constante nos anos seguintes, se prende muito também com o espírito do regime da época, que não raras vezes se aproveitava das tradições etnográficas, enfim, para reforçar um pouco do seu discurso tradicionalista, não deixa também de ser verdade que no caso da Póvoa, esta vontade do município e das autoridades do turismo da região em fazer eclodir umas festas bem arraigadas e muito fortes, antes também com objetivos turísticos.
o Presidente da Câmara, desde os anos 50, que dizia que era necessário, de facto, explotar uma grande festa em torno dos Santos Populares, mas não podia ser o Santo António, devido à grande marca de Lisboa. Por outro lado, o São João era o santo que era objeto de devoção e também de tradicionais festejos aqui à volta, no Porto, em Vila do Conde, em Braga. E por isso, sim, e por isso o São Pedro, que afinal, como vimos, até já tinha raízes históricas. E por isso, a devoção a São Pedro, as festas ao São Pedro, em verdade, fazem parte da identidade da Póvoa, tal como, enfim, as suas tradicionais siglas poveiras e outras tradições estão arraigadas na comunidade. E também por isso, a programação das festas, desde esses inícios dos anos 60, vai-se alicerçar muito nesta ligação à comunidade e aos diferentes bairros da Póvoa. Ao bairro da Matriz, aqui no centro, também aos outros dois bairros históricos, o do Norte e o do Sul, e depois com o desenvolvimento urbano a outros bairros que se foram, enfim, evidenciando, como é o caso do bairro de Belém, o de Regufe e o de Mariadeira. E é exatamente com comissões, hoje associações de cada um destes bairros que se organizam esses dois elementos também tão identitários das festas e da Póvoa. Os tronos a São Pedro e as rusgas, onde cada uma apresenta as suas cores e os seus símbolos. O bairro da Matriz utiliza na rusga as cores vermelho e branco que retratam a confraria do Santíssimo e o símbolo é uma lira. O bairro Norte, por sua vez, utiliza como cores o azul e o amarelo, as mesmas da confraria de São José de Ribamar. O símbolo é uma estrela, a estrela do Norte. Já o bairro Sul utiliza como símbolo a lancha poveira e as cores verde e branco. O bairro de Regufe usa como símbolo, como podia deixar de ser esse elemento identitário, o farol de Regufe e veste nas rusgas de vermelho e verde. O bairro da Mariadeira, por seu lado, utiliza como símbolo o sol nascente, algo sublinhado pelo amarelo que vestem na rusga juntamente com o vermelho. Finalmente, o bairro de Belém utiliza como cores o azul claro e o branco. E é exatamente com estas cores, com estes símbolos, que se forma também a identidade da Póvoa, da cidade e do concelho. Há outros, mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.